E hoje vamos responder a pergunta que muita gente está se fazendo, está me fazendo, o que acontece com a DC agora sobre propriedade da Skydance Paramount. O que que muda? James Gunn demitido amanhã? Será? Ó, vamos lá, vamos aos poucos, tá? Essa semana a gente teve essa reviravolta, a Netflix estava com o jogo ganho, né? A lebre dormiu, a tartaruga veio puxando um caminhão de dinheiro e falou assim, aqui, ganhou a corrida. Agora é um processo que é parecido com o que a Netflix estava engajada. Vai ter que ser aprovado pelo governo, tem algumas comissões que precisam ser convencidas de que não se trata de uma fusão nociva à competitividade. E se tudo der certo, como parece que vai dar, Paramount colocará suas mãozinhas, seus dedinhos em todo o conteúdo Warner e também nos canais de televisão, streaming e tudo. Tá? Vai virar um grande conglomerado de mídia, de informação, de entretenimento, e DC Comics está dentro do pacote. O que interessa a maioria dos nossos inscritos aqui. Então vamos focar ali. Tem muita gente já apocalíptica dizendo James Gunn demitido amanhã. Que o jeito que James Gunn gerencia o DC Studios, junto com Peter Safran, não é o jeito que David Ellison, novo chefão de todo o conglomerado, gostaria que as coisas fossem feitas. E que demitiria James Gunn e colocaria alguém de confiança dele, para fazer as coisas do jeito dele. Bom, primeiro, não há nenhum indicativo, nenhum fato de que James Gunn, a princípio, seja inimigo de David Ellison. James Gunn não é muito lá fã de Donald Trump, ele já foi aberto quanto a isso nas redes sociais, anda meio quieto, porque ele sabe onde está pisando. E David Ellison e seu pai são aliados do presidente Donald Trump. Poderia ali ter uma certa rusga, mas aí você vai ter que demitir geral, né? Aí vai ter que todo mundo ir embora, porque a maioria do meio artístico é mais ligado aos democratas do que aos republicanos. Isso é um fato. Então não é isso. O James Gunn não é tão ativista assim, o James Gunn não é tão combativo assim, mas já foi mais. Depois daquele susto de ser demitido da Disney, ele deu uma sossegada. Então não acho que a demissão imediata aconteça. Principalmente porque James Gunn está entregando. James Gunn está entregando o que ele foi contratado para fazer, o universo compartilhado. Ele teve sucessos comerciais, ele teve sucessos de público, ele teve sucessos de crítica. Por mais que hajam informações aí, rumores de que James Gunn está dando prejuízo, os filmes não estão se pagando, os filmes estão se pagando. Tá? Pode não ser uma nova Marvel Studios, um novo ciclo estilo Marvel Studios, que isso aí eu acho que nem vai acontecer. Um novo Vingadores, eu acho que talvez a Marvel nem consiga fazer novamente. Não estou dizendo um filme de sucesso, estou dizendo um ciclo de filmes de sucesso de 10 anos. Sucessos de bilhões, bilhões, bilhões. Mas James Gunn está indo bem. Ele não está indo mal. Ele não tem flops, fracassos seguidos. Além disso, segundo a Bloomberg, David Ellison não tem, a princípio, a intenção de desfazer equipes criativas. Ele vai mexer em marketing e distribuição, o que passa longe das decisões criativas do DCU. Empregos serão perdidos? Sim. Times serão desfeitos? Sim. Mas focado nessa área mais técnica e não na área criativa. Todas as equipes criativas da área de horror da Warner, da área de super-heróis da Warner, da área de animação da Warner, não serão mexidos à primeira vista. Claro que as coisas mudam, na hora que a barata voa sobra para todo mundo, cabeças rolam, batatas assam. Mas não é esse o momento. Inclusive, porque essa aquisição não vai ser dada amanhã. Como eu falei, existe um processo ainda longo pela frente, e eu acho que até o final do ano ainda não está concluído. Isso quer dizer que Cara de Barro, Supergirl e Superman, o Homem do Amanhã, estará filmado em processo de pós-produção quando a fusão acontecer. Quando essa compra estiver 100% concluída. E os filmes que estão sob contrato não vão ser cancelados. Nem mesmo
a Disney cancelou os filmes sob contrato na Fox. A Fênix Negra, por exemplo, com todos os seus defeitos, esse sim, um super prejuízo, saiu de acordo com o planejado. Quando a Disney compra a Marvel Studios, que já tinha Homem de Ferro, Hulk, já tinha o Capitão América, não cancela o Projeto Vingadores. Mantém Kevin Feige, mantém o Projeto Vingadores, apesar de até então não ter grandes sucessos. Acho que o Homem de Ferro foi uma surpresa. O Capitão América e o Hulk nem fizeram boa bilheteria. Mas Thor, Vingadores, estava tudo dentro do planejado, ninguém mexeu em nada. Dois cenários que podem acontecer. Primeiro, o contrato de James Gunn prevê liberdade total. Foi a condição dele de assumir o DCU. Liberdade total, faço o que eu quero, do jeito que eu quero, não é à toa que ele escreveu tudo que já saiu do DCU até agora. Tudo está na mão dele. Se James Gunn notar interferências ou desrespeito a esse trato, passando por cima do contrato que ele fez, talvez o cara comece a criar uma situação que leve a uma saída. O contrato de James Gunn vence no final do ano que vem, final de 2027. Ao final desse contrato, talvez ele não seja estendido. Talvez ele esteja estendido com outras condições que não agradem James Gunn. E aí uma saída de James Gunn é possível. Agora, pelo outro lado, supondo que Supergirl seja aí sim um flop, uma vergonha, um vexame. Cara de Barro, um filme de um vilão do Batman que nem é tão popular assim, flop, desespero, desgraça, angústia, desejo de morte. Lanterns, ninguém se interessa. Piores números da HBO da história. Superman, Homem do Amanhã, flop, desgraça, desespero. Terra arrasada. Aí pode ser que os acionistas, que a board, que os executivos comecem um processo de fritagem do James Gunn, como fritaram Zack Snyder. Não, vamos colocar alguém com outra mentalidade, vamos colocar alguém mais comercial, vamos mudar isso aqui tá muito assim, isso aqui tá muito assado, muda tudo, não renova o contrato de James Gunn ao fim de 2027. É o segundo cenário, onde a Skydance Paramount Warner perde a confiança em James Gunn. E isso acarretaria uma saída dele. E outro cenário é, James Gunn perde a confiança, perde a liberdade criativa que ele exigiu ter ao aceitar o cargo. Nesse caso, James Gunn cai fora. Fora essas duas condições que eu não vejo se concretizando antes do final de 2027, não há demissão sumária. Não há demissão imediata, James Gunn não vai ser demitido amanhã. Tá? E as coisas no DCU, na DC Studios, continuam como planejado. As mudanças imediatas estão em distribuição e marketing, não em times criativos. Isso é o que temos de fato. Não estou falando aqui de especulação, não estou falando de teoria da conspiração, de guerra cultural, de nada disso. O que temos de fato é equipes criativas mantidas, equipes de marketing e distribuição mudadas no primeiro passo. Agora, lá para frente, vai depender muito dos resultados que James Gunn entregar e a flexibilidade e a liberdade que ele vai ter nessa nova gestão para trabalhar do jeito dele. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado, até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do Quatro Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.